Só fechar aqui. Então, eu imagino que vocês tenham visto até aqui, né? Só confirma para mim que eu estava nesse Sim, slide quando parou, isso, né? era isso Então, mesmo. eu estava falando sobre o Eurotransplante, eu já estou finalizando, e no final eu queria apresentar para vocês a proposta que nós fizemos para o modelo brasileiro. Então, nesse sistema do Eurotransplante, né, um paciente altamente sensibilizado, ele entra num programa que é chamado de Eurotransplante, e através assim, de avaliações imunológicas se cria uma lista de combinações de HLA cruzada negativa, e quando aparece um do HLA, um dos rins de compatibilidade HLA mínima requerida, um dos vai para este indivíduo que está esperando dentro desse programa. E se pode utilizar os protocolos de imunossupressão habitual. O que vocês veem aqui nesse primeiro gráfico, uma taxa de transplantação de sucesso em torno de 60% para pacientes sensibilizados, né? Eles conseguiram, ao longo do tempo, número de pacientes que entraram no programa cresceu e o número de pacientes transplantados no programa também cresceu. E vocês veem que a boa parte dos pacientes que de longo prazo, em torno de 70% a 80%, com taxas muito baixas de rejeição. Então, e com a sobrevida do enxerto muito satisfatória. Então, quando vocês olham aqui a sobrevida 15 anos de segmento, esse é um programa que foi estabelecido há mais de 15 anos. Vocês veem aqui que pacientes altamente sensibilizados, com mais de 80 ante aqueles pacientes não sensibilizados. Isso já demonstrava que parecia que porque isso vai aumentando a probabilidade de transplante sem impactar nos resultados clínicos. E foi isso que o modelo americano fez a partir de 2014, né? O modelo americano ele é interessante porque ele parte de uma fórmula matemática, né, que foi criado e que leva em consideração que a probabilidade de encontrar um match compatível seria igual a 1 menos entre a probabilidade de encontrar um match compatível com o número de doadores. E, de acordo com a lista americana, ele chegou ao dado de que se ele encontrasse, né, aquele indivíduo com aquele painel, chegasse a uma probabilidade, né, ele encontraria pelo menos um match compatível. E com isso era possível calcular o número de doadores. Um painel de 99% precisaria ser exposto a um pool de doadores de 300 e um painel de 99,5% teria que ser exposto a um pool de doadores de 600. Ótimo, acho que melhorou. E o resultado final de aumentar o pool de doadores, né? E esse é o coração desse sistema, né? Vocês veem aqui que a probabilidade de transplante, de acordo com o nível de painel, ela vai sendo alterada, como eu mostrei aqui, o número de doadores. E aí eles criaram também uma escala exponencial para acrescentar pontos de o paciente chega aqui a 98, 99, 100% de painel. Então, é um programa que, além de acrescentar pontos exponenciais com aumento do painel, especialmente quando o painel é acima de 98%, aumenta ao número de doadores compatível. Então, por exemplo, receptores com painéis de 99% passam para a oferta em nível regional, o
0,9% ou 100%, passam a ter oferta em nível nacional, o que aumenta, multiplica por 50 o número de doadores. E aí, antes desse programa, a taxa de transplantação de pacientes com painéis acima de 98% era de 2,5%, e isso aumentou para 13%, era em torno de 14%, 15%. Então, a aplicação do princípio da equidade, né? Ou seja, a frequência dos pacientes estavam sendo transplantados. E o resultado clínico é bastante interessante. Aqui é a incidência de morte desses indivíduos. Na era dos indivíduos que tinham painel de 100%, aqui é só a curva de 100%, antes e depois desse programa de morrer em um perder o enxerto a longo prazo, e nós estamos falando aqui de pacientes completamente pro um melhor resultado clínico, então ele é duplamente eficiente. Ele é eficiente em garantir uma equidade e ele é eficiente em melhorar o resultado clínico. E foi baseado nesses três conceitos que eu mostrei para aplicar no conceito do modelo europeu e no conceito mais recente do modelo americano, que um grupo de Pernambuco, e os imunologistas, a Semiramis, a Maria Gervásio, o Renato, fizeram parte desse grupo de trabalho, criado pela ABTO, e apresentou uma proposta para o Ministério da Saúde para fazer um ajuste no sistema de alocação anual, ajuste na equidade e acesso de pacientes altamente sensibilizados. Então, o racional é um pouquinho diferente do europeu, previsão de uma prova cruzada negativa. A nossa sugestão é de um modelo baseado em antígenos inaceitáveis, que são antígenos contra os quais anticorpos são impeditivos para o transplante. Isso seria definido por cada centro transplantador. O nível de aceitação seria o mesmo nível de aceitação para fazer com que aquele antígeno. Então, para isso, nós precisamos de tipificação HLA completa, pesquisa de anticorpos através de sigla antígeno, definição de antígenos HLA como inaceitáveis para a realização do transplante a partir de critérios definidos pelo centro transplantador, incluindo HLA ser liberal, ou seja, tolerar alguma taxa de rejeição, ou conservador. O mesmo princípio seria o mas a prova cruzada real continuaria sendo feita para a efetivação da alocação. Então, para fins de organização do sistema, nós utilizamos também o princípio americano, que é o princípio de aumentar um público maior de doadores em 5 regiões, e isso foi estudado de doadores e a frequência de pacientes em lista, mas bem interessante e Centro-Oeste. São 3 regiões, os demais estados do Sudeste em outra região, também foram divididos em 2 tipos de pacientes, né? Hipersensibilizados do tipo 1, que seriam aqueles pacientes que são, do ponto de vista, a maioria dos pacientes sensibilizados em lista, como vocês veem aqui, a frequência aqui de 8,5%, com a taxa muito baixa de transplantação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? E esse programa teria uma eficiência maior para resolver vírus, e depois seria dos outros indivíduos que não são tão inacessíveis assim ao transplante. Doadores, né, o hipersensibilizado tipo 1, que para a política nacional nós sugerimos um cutoff de 95%, passava a disputar doadores por identidade, mas também por compatibilidade ABO, e isso já aumentaria para o sangue A, B,
em toda a região. Então, por exemplo, um indivíduo listado aqui na Bahia passaria a disputar doador. Modificaríamos a ordem de alocação, né? A ordem de alocação hoje já é essa aqui pela portaria 2600, né? Primeiro vai trazer o mismatch a BIDR, depois os priorizados, aí antes de fazer o ranqueamento pela antes da oferta para os outros receptores a nível regional, e os indivíduos menos entidade ABO ficaria na oferta local, mas assim como o que nós fizemos aqui, a exemplo do que nós fizemos aqui para o homozigoto em DR, que foi colocar ele nessa posição aqui, seria procurar-se-ia doadores serem utilizados no ranqueamento pela pontuação HLA na portaria 2600. Uma simulação na lista aqui de São Paulo, e nós vimos que, através desse programa, nós alcançaríamos aqui uma eficiência uma eficiência próxima de 100%, né, muito próxima de 100%, para os em lugares com 500 doadores, e talvez até com uma eficiência acima de 90%, com 250 doadores, sendo por ano, né? Isso é por ano. E o modelo de eficiência foi para se encontrar em um ano 3 indivíduos com a prova cruzada negativa. Então, parece que esse é um modelo que daria bastante certo, né? Nós apresentamos esse modelo ao Sistema Nacional do Transporte. Nós solicitamos à BTO que reencaminhasse a proposta para levamos isso para a Câmara Técnica Estadual, foi aprovado, né? A única diferença aqui para São Paulo é que o cutoff para dividir os graus sensibilizados foi 99% e não 95%. O sistema quer dizer, o protocolo, né? O algoritmo nado atual das listas, e é possível que ainda este ano esse programa comece com a alta para os pacientes de painel. Então, eu concluo minha apresentação dizendo que pacientes hipersensibilizados têm chances de transplante reduzidas, que a dessensibilização pode ser uma alternativa, mas é limitada pelas elevadas taxas de rejeição aguda e resultados de longo prazo controversos. Pouco impacto da modificação do sistema de alocação americano e ajustes nas que vem desde 1900, excelentes resultados, agora já testados pelo sistema do homozigoto em DR, e parecem ser, e eu estou convencido de que é a melhor estratégia. Então, com isso, eu para eventuais comentários, perguntas ou questionamentos. Obrigado, Alice, obrigado a todos que estão presentes. Lúcio, mais uma vez eu peço desculpas por toda a confusão, né, que aconteceu aqui, mas a excelente apresentação já cobre tudo isso que aconteceu. Mas muito, muito obrigada mais uma vez. Eu vou abrir aqui para as perguntas, ver se vocês... A doutora Aida quer fazer aqui uma pergunta. Só uma coisa, Alice, antes de abrir para a pergunta, você está proibida de pedir desculpas de novo. Essas coisas acontecem, são absolutamente normais. Fique tranquila. Obrigada, Lúcia. A doutora Aida aqui, ela e o Mário, o doutor Guilherme, a doutora Tamires, trabalhamos aqui no transplante. A doutora Aida, que faz parte da equipe aqui, ela vai fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabéns pela aula, como sempre, maravilhosa. Eu tenho, na verdade, algumas perguntas, algumas práticas. A primeira, assim, em relação à proposta, acho que é a única solução viável, principalmente num país onde o cobertor é muito curto. Então, assim, eu realmente espero
Eu até comentei com os colegas que faz 10 ou 15 anos que eu estou no Transgervásia falando sobre isso, né, e mostrando que é a única solução para os nossos sensibilizados. Eu realmente espero de coração que funcione. E aí, uma das coisas que eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, é como que vocês fazem com a estabilidade da oferta da imunoglobulina a nível de serviço público, né? Nós tivemos fase que a gente não tivemos a imunoglobulina nem para tratar a rejeição mediada por anticorpo. Então, assim, o Hospital do Rim, vocês têm um plano B ou realmente isso é difícil para todo mundo? Prazer em falar contigo, mesmo que virtualmente. Obrigado pela pergunta. O que a gente imagina só para assim, deixar um pouco mais claro, esses dados que eu mostrei de dessensibilização e que usam eventualmente alta dose de imunoglobulina ou baixa dose de imunoglobulina na reposição pós-plasmaférese, são dados de um programa que é do Einstein, né? Ele que eu tenha conhecimento, esse programa não tem em outro local, e é um programa que é um programa do Ministério da Saúde através de um acordo chamado PROAD-SUS. Então, na verdade, ele não entra muito na dispensa, até é um pouco complexo falar sobre isso, porque apesar de ser dinheiro público, assim, ele não segue a mesma linha de aplicação do recurso que o SUS, como tabela, pegar medicação numa farmácia de alto custo ou dispensar imunoglobulina. Existe um orçamento e ele tem que usar esse orçamento e, eventualmente, ele compra a imunoglobulina com esse orçamento. Agora, do ponto de vista de um modelo nosso, né, aqui dos TUS, nós temos o mesmo problema de vocês em relação à oferta de imunoglobulina. Aqui no Hospital do Rim, nós não fazemos dessensibilização. Nós entendemos que essa não é uma saída. E, na verdade, eu já venho discutindo isso, mesmo antes de ser incorporado aqui na Unifesp, né? Essa discussão sobre a não ser dessensibilização à saída e ser um modelo de alocação. Eu já venho falando isso também junto com a Gervásia há uns 5 ou 6 anos. Na verdade, o que a gente imagina é que a gente não vai ter aumento na taxa de rejeição mediada por anticorpo. Nós até colocamos na proposta enviada ao Ministério da Saúde que os programas que deveriam se candidatar os programas que eu quero dizer, né, os serviços que deveriam se candidatar a este programa de manejo de paciente sensibilizado através da política de alocação deveriam ter uma estrutura mínima necessária, como, por exemplo, acesso à plasmaférese. Por exemplo, ou conseguir um diagnóstico rápido de rejeição aguda mediada por anticorpo. Mas quando a gente olha para os dados americanos, a gente não espera, a nossa expectativa é não aumentar a taxa de incidência de rejeição aguda mediada por anticorpo. Porque, na verdade, esse paciente vai transplantar num contexto de um doador HLA compatível. E os dados que a gente já tem aqui, depois a gente pode até marcar uma nova reunião, viu, Alice, para eu poder mostrar que é a questão do manejo do paciente altamente sensibilizado quando ele transplanta num programa de um doador compatível, é que o painel parece não ter muita associação com risco de rejeição. Então, a gente tem esses dados e a gente tem um pouco de background da literatura para imaginar que não deve aumentar de forma impactante, substancial, no risco de rejeição aguda mediada por anticorpo, apesar de termos colocado na proposta para o Ministério da Saúde que os hospitais que se candidatarem devam ter uma capacidade instalada mínima para manusear de uma forma rápida potenciais rejeições agudas mediadas por anticorpo. Eu concordo com você, e muitas vezes a gente acaba tendo parte dessas rejeições mediadas por anticorpo, porque a gente não tem acesso ao single do paciente pré-transplante. E mesmo pós-transplante, é doloroso a gente conseguir. Então, a gente vive uma realidade completamente diferente da capital, onde vocês têm isso pré-transplante antes de rodar o crossmatch. Então, assim, é difícil. São diferentes realidades que precisam ser
clareadas, né, quando esse programa for instalado, mas eu concordo com você, eu acho que como vai ter o crossmatch virtual, você vai ter todo, é realmente um doador, é um transplante para dar tudo certo, né, é a chance desse paciente aí que vai ocorrer, e provavelmente a taxa de rejeição mediada por anticorpo, eu concordo contigo, deve ser baixa. E a minha última pergunta, que eu acho que tem uma fila aqui, mas só mais uma pergunta. Às vezes a gente recebe paciente que entrou em programa de dessensibilização aí em São Paulo, e esse paciente sai um transplante, porque ele está na fila, então ou ele está dessensibilizando, né, essa dessensibilização rápida para o transplante com doador vivo, ou ele está naquela outra, naquele outro tratamento, e sai um transplante para ele. E esse transplante acaba acontecendo aqui, os casos que nós tivemos, a gente não tivemos quem estava fazendo a dessensibilização não quis aceitar esse paciente, e óbvio, acabou não dando certo, porque a gente não conseguiu imunoglobulina e tudo mais. Então, uma das perguntas é, esse paciente que começou a dessensibilização ou tratamento farmacológico, foi o item 1 que você colocou aí, e saiu um transplante para ele, como é que vocês conduzem? Vocês fazem plasmaférese já profilática? Vocês fazem imunoglobulina nesse paciente, ou você só faz uma vigilância em uma semana, a biopsia, sei lá, um protocolo de biópsia para diagnóstico de rama mais agressivo? Isso vai depender bastante do cenário, né? Então, eu vou tentar traçar 2 cenários possíveis. O primeiro cenário é se você tem uma abordagem, que é o que a gente está preconizando para a política nacional e para a política do Estado de São Paulo, que já está aprovada, que é um cenário de mismatch inaceitável, a gente assume que esse paciente não vai transplantar, ele nem vai transplantar se ele tiver um anticorpo contra o doador, mesmo que a prova cruzada real seja positiva, porque para ele ser ranqueado para este doador, a prova virtual precisa ser negativa. Então, se esse paciente, aí é olhar se esse paciente tem anticorpo contra o doador. Se ele não tem anticorpo contra o doador, ele vai transplantar e provavelmente a chance dele ter rejeição vai ser baixa. É como se ele estivesse transplantando sem ter feito o programa de dessensibilização. Mas aí precisa dar uma olhadinha no histórico dele, porque às vezes o anticorpo estava presente lá atrás e agora não está mais presente. Aí esse paciente tem risco imunológico por causa da célula de memória. Agora, o que a gente tem visto, assim, pelo menos em um ano de segmento, o que a gente vê assim, se o anticorpo era de baixa quantidade, né, especialmente a BIDR, abaixo de 1.500, CDQ e DP, a gente não sabe direito como lidar. Mesmo que num painel histórico, a taxa de rejeição dele em um ano é baixa. Então, eu acho que é indução contínua, TAC-PRED, micofenolato e ver como é que ele evolui clinicamente. O grande problema é transplantar o paciente com um anticorpo acima de 1.500. E aí, às vezes, acontece, né, da prova cruzada estar negativa, tem um anticorpo acima de 1.500, e aí eu acho que esse paciente precisa ser monitorizado. O que é difícil, monitorizar DSA depois do transplante, porque o tudo não cobre. E biópsia, biópsia protocolar, eu faria se fosse a questão da DGF, né? DGF 7 a 14 dias faz uma biópsia. Mas se é um paciente que está evoluindo com boa função, você consegue olhar para o anticorpo dele, eu não indicaria biópsia protocolar, não. Agora, sim, se a gente implementa um programa de mismatch inaceitável, que é o que nós estamos propondo, de não ofertar o rim, se o paciente tem um anticorpo contra o doador, mesmo que a prova cruzada seja negativa, a taxa de rejeição é menor do que 15%. Isso a gente já tem mensurado de transplantes realizados de 2015 até 2021 aqui na Fundação Oswaldo Ramos, e é taxa de rejeição que não passa de 15%, utilizando hemoglobulina, TAC-PRED e micofenolato, e é bastante aceitável. E com a taxa de rejeição aguda mediada por anticorpo muito baixa. Então, o que eu diria para você objetivamente é que olha para o resultado do painel antes da dessensibilização. Se ele tinha o anticorpo contra o doador e foi dessensibilizado, esse paciente é um paciente de alto risco. Você vai precisar olhar para ele com cautela. O que muitas vezes acontece é que não foi a dessensibilização que fez ele alcançar o transplante. Ele alcançaria mesmo sem a dessensibilização, porque ele nunca teve anticorpo contra aquele doador. E daí, nesse caso, é um transplante de baixo risco e você manuseia como se fosse qualquer outro transplante.
Obrigada, Lúcia. Agora a doutora Paola vai fazer uma pergunta. A doutora Paola está conosco aqui, já fez residência, faculdade aqui, agora está fazendo fellow em injúria renal aguda. Oi, doutor, bom dia. Obrigada pela aula. Minha pergunta vai um pouco de encontro com o da doutora. Nesses casos, a terapia de manutenção seria exatamente a mesma ou a gente espera usar doses mais altas, às vezes níveis séricos mais altos de imunossupressores? E nos casos em que tem a rejeição aguda, se o protocolo a gente também seguiria o mesmo para os casos dos pacientes que não são dessensibilizados ou se também seria diferente o protocolo? Então, imunossupressão habitual. Se nós vamos trabalhar com um programa de mismatch inaceitável, que é o que nós estamos propondo, e é o que foi aprovado para o Estado de São Paulo, assim, no Estado de São Paulo, praticamente todos os programas já fazem indução com timeglobulina. Eu imagino que vocês façam indução aí também, né? Na maioria dos casos, pelo menos. Mas paciente altamente sensibilizado, eu não imagino a gente conseguir fazer transplante sem indução. Então, indução, sem dúvida, e manutenção com TAC de micofenolato. Eu sempre deixo, assim, aí é uma questão pessoal, assim, eu deixo sempre o nível de tacrolimus um pouco mais próximo de 8 do que próximo de 5 mesmo a longo prazo, assim. Mas a nossa expectativa, viu, Paola, é que dentro deste programa a gente não veja impacto imunológico, aumento de rejeição. A gente tem alguma segurança de achar que isso não deve acontecer, mas nós vamos ser bastante conservadores. Por isso que nós começamos no Estado de São Paulo 99% e está dentro do que foi aprovado pela Câmara Técnica, que com 6 a 12 meses todos os resultados sejam revistos, sejam revisitados. Mas objetivamente, do ponto de vista da manutenção, eu não faria diferente do que é feito hoje. Eu só sugeriria, e é uma sugestão baseada numa coisa muito pessoal, deixar o nível tacrolimus um pouco mais alto mesmo no transplante tardio. O tratamento de rejeição, se ela ocorrer, segue os mesmos critérios, rejeição celular com corticoide ou timeglobulina, dependendo da gravidade, e se eventualmente ocorrer rejeição mediada por anticorpo, aí o tratamento é plasmaféresis, não tem jeito, porque é o único tratamento nível de evidência 1A que nós temos para rejeição aguda mediada por anticorpo. O professor Edson da creatinina está aqui presente. Um grande abraço, professor. Estou te vendo aí. Tá. Obrigado, Lúcio. Bom, então... Queria só falar uma palavrinha, doutora. Agradecer ao professor Lúcio, que além da importância científica que ele desempenha hoje e irradia através do Instituto do Rim e múltiplas atividades, ele tem uma liderança muito forte na nefrologia e é um dos líderes tanto na Sonesp como na SPM. Os mais jovens, aí, os residentes, vai depender muito do futuro dele, com esse envolvimento que ele tem junto com outros colegas para melhorar várias frentes da nefrologia brasileira que vive graves problemas, não só na diálise, como concurso públicos e aproveitamento dessa nova geração de nefrologistas. Então, muito obrigado pela tua participação, Lúcio, e não deixaria de falar isso no final, a importância que você tem desenvolvido aqui para todos nós no Estado de São Paulo, no Brasil. Tá? Obrigado, professor. O senhor é um grande exemplo para mim. Eu falei isso no começo da minha apresentação. Quando nós tomamos a decisão de voltar para esse movimento nacional, o senhor foi uma das pessoas para quem eu liguei para me aconselhar. Acho que é importante o envolvimento, né? O Pascoal Barretti é outro líder que eu sempre me aconselho, né? E quando eu liguei para ele, ele disse: quando nós não ocupamos esses espaços, pessoas provavelmente piores do que nós vão ocupar. Assim, não que a gente se ache melhor do que ninguém, mas existe a questão da vocação, né? E as pessoas que se sentem vocacionadas precisam entregar os seus talentos, os seus dons para mudar o mundo, né? E graças a Deus, assim, eu costumo dizer que a liderança vem do exemplo, né? Eu tive grandes exemplos, tenho grandes exemplos. O professor Medina, que me acolheu aqui há 4 anos atrás, é um deles. Sempre foi, na verdade, mesmo quando eu não estava aqui. Eu passei um tempo fora da Unifesp, dentro da medicina privada, mesmo que trabalhando com um programa governamental. E o professor F da creatinina é outro mentor. Eu ligo para ele eventualmente para tomar decisões.
Então, a liderança pelo exemplo é um dos marcos assim da minha vida, tem sido. E eu espero que quando eu estiver um pouco mais para frente, eu possa falar como o professor Horácio. Então, olha, Lúcio, é sempre um prazer muito grande. Eu tive esse grande prazer de conhecê-lo no departamento, já conhecia você pelas redes sociais, né, mas dos congressos e tudo mais. Só que, assim, é um grande prazer ter você como amigo hoje, né, pessoal, e a gente conversou bastante, acho que nós compartilhamos várias ideias, né, e concordamos com as mesmas ideias. Mas eu, novamente, eu agradeço em nome da disciplina, pela sua participação e já concordei com a sua nova participação aqui, tá? Já gostei dessa outra aula, a gente vai combinar. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Não vou pedir aquela palavrinha, não vou pedir de novo pelo problema que a gente teve, mas muito obrigada. Sempre um prazer. Eu que agradeço, um abraço em todos. Espero vocês no Congresso Paulista de Nefrologia de 18 a 21 de outubro. Quero ver todos vocês lá. Obrigada. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.